Olá, meu nome é Paul Washer e bem-vindos ao Missões de Segunda-feira. Aqui é temporada de férias e eu sou um dos poucos caras no escritório, então não vou entrevistar ninguém hoje. Mas eu decidi que ia simplesmente sentar aqui por alguns minutos e especialmente falar com os jovens que estão interessados em missões. Olha, nós somos contatados com frequência por pessoas, especialmente os jovens, que querem se envolver nas missões, eles sentem que estão sendo chamados para as missões. E isso é ótimo, mas precisa ser dirigido com grande sabedoria. Há tanta coisa acontecendo hoje em dia no mundo das missões que, bem, é chamado de missões, mas não está realmente de acordo com as Escrituras. Então, você quer começar com uma boa fundação. Quando você pensa em ser um missionário, não pense, bem, você tem 17, 18, 19 anos e quer ir correndo para o campo missionário para fazer alguma coisa. Porque fazer algo não é necessariamente a vontade de Deus, mas fazer o que está de acordo com a palavra. Então, espero que neste ano eu possa fazer uma série para os jovens, eu espero, sobre como se preparar para as missões, mas vamos ver algumas coisas hoje nas Escrituras. Antes de mais nada, vamos para Mateus, capítulo 28. E, claro, a grande comissão no versículo 16. E diz: seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui o verbo duvidaram, distácel, está indo assim, tipo um passo duplo. Olha, eles estão crendo, mas então há uma grande dúvida. E uma das coisas que vocês precisam entender a respeito da salvação, a respeito das missões, a respeito do cristianismo, a igreja, é que há apenas um herói nessa história. E esse herói é Jesus Cristo. Não é um evangelista, não é um pregador famoso, não é um missionário que serviu no campo por anos e décadas. O único herói no cristianismo é Jesus Cristo. E muitas vezes eu gosto de dizer isso, quando o Senhor quer fazer algo muito difícil, Ele vai escolher o menor da ninhada. Ele vai escolher o mais fraco, até mesmo o mais tímido entre nós. Por quê? Porque nós somos tão propensos a dar glória para nós mesmos, estamos tão propensos a dar glória para os homens, e nós podemos ver em todo o Antigo Testamento, especialmente com Gideão, que Deus ele sempre vai trabalhar de uma maneira que mata a idolatria, especialmente a idolatria de si mesmo, e exalta ele como o único Salvador. Ele é o único Salvador, o único santificador, ele é o começo e o fim de todas as coisas, e ele é bom. É o rei dos reinos dos céus. Agora, então vemos alguns homens indo até Cristo e Cristo vai até eles. Ele está bem ciente das nossas fraquezas, ele está bem ciente dos nossos medos, nossas dúvidas e necessidades e deficiências. E veja o que diz no versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu fui privilegiado na minha vida por ter estado em comunhão com homens que seriam considerados grandes homens, grandes missionários. Eu também conheci grandes mulheres missionárias no campo e grandes pregadoras e expositoras. E eu tenho que ser muito honesto com vocês. Embora eu conheça muitos crentes sinceros e maduros, eu não gostaria de colocar a esperança da minha salvação ou a esperança da igreja neles. Você entende? Nós temos uma esperança, mais uma vez, que remonta a Jesus Cristo, que os tornou fortes, a compreensão de que toda a autoridade havia sido dada a ele no céu e na terra. Este é uma das afirmações mais incríveis da Bíblia a respeito da pessoa de Cristo. Que ele não é apenas o nosso Salvador, mas também o nosso Salvador, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e ele reina sobre todas as coisas. Tudo, absolutamente todas as coisas, sem exceção, estão debaixo da autoridade dele, da soberania dele. Eu gosto de dizer, tipo assim, que se todo mundo se reunisse contra o trono de Cristo,
Se todo o inferno se esvaziasse e se juntasse a esse exército para ir contra o trono de Cristo, seria como um pequeno mosquito batendo a cabeça contra um pedaço de granito do tamanho do mundo. Não teria nenhum efeito. Se nós olharmos ao nosso redor hoje em dia, jovens, nós vemos tantas coisas que estão acontecendo, tantas coisas terríveis e horríveis que estão acontecendo, e há muita confusão e muito medo. O que pode fazer tudo isso desaparecer? Não é pensamento positivo. A nossa esperança em algum homem, a coisa que faz esse medo dissipar, é uma visão cada vez maior de quem Jesus Cristo é e de Deus, o plano eterno da salvação para o homem. Agora, ele diz que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Ide, portanto, ide. Agora, é levantado por eruditos e pregadores gregos que o ir não é o mandamento aqui, e é verdade, aqui o mandamento é fazer discípulos, e fazer discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas precisamos ir. Você sabe, muitas pessoas estão focadas, os cristãos na América hoje em dia estão focados no que está acontecendo na América, e isso é importante. E há alguns homens e mulheres brilhantes que são chamados para isso. Nos concentramos nisso, mas não precisamos perder o foco da grande comissão. Eu sou um missionário. Eu trabalho com missionários, eu fui um missionário. E quando eu levanto de manhã, eu penso naqueles mais de 2 ou 3 bilhões de pessoas que estão fora do alcance do Evangelho. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, mas alguém tem que ficar focado na grande comissão e em levar o Evangelho até os confins da terra. Olha, quando nós olhamos lá, às vezes podemos ficar bastante deprimidos quando enxergamos a grande necessidade. Há tantas pessoas sem o Evangelho e tantos crentes que precisam ser mais adequadamente treinados no Evangelho e na vida cristã. A necessidade é tão grande, mas, de novo, quando olhamos para nós mesmos, não há nada além de dúvida, desespero e depressão. Quando olhamos para Cristo reinando, então nós temos confiança para ir. E é a minha oração constante, especialmente para a geração de vocês, jovens, que Deus levante um exército para ir lá fora e levar o Evangelho onde ele nunca foi proclamado. Então ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Para fazer discípulos, você tem que ser um discípulo. E isso significa mais do que apenas ser convertido. Mas você tem que ser maduro e tem que conhecer as Escrituras e conhecer Deus na oração. Olha, muitos jovens querem ser missionários, mas eles não querem pagar o custo do estudo. Olha, a minha filhinha, ela tem 4 anos e ela fala que quer ser médica. Mas eu não vou deixar ela operar o meu corpo agora, antes que ela possa fazer algo tipo, que ela passe anos e anos e anos e anos estudando com diligência no estudo e praticando. Tantas pessoas que querem ir para o campo, mas não querem pagar o preço para se tornarem obreiros aprovados. Eu conheço pessoas que foram para o campo e nunca leram a Bíblia inteira. Eu conheço pessoas que formaram no seminário, que nunca leram a Bíblia toda. Então, se vamos fazer discípulos, temos que ser discípulos, temos que ter o conhecimento de um discípulo com maturidade de conhecimento, então temos que ser capazes de viver isso. Embora nenhum homem, nenhuma mulher atinja um estado de perfeição, a um estado de maturidade, e antes de ir para o campo, você precisa estar lá. Você precisa ser um crente maduro em conhecimento e na prática também. Há algo que você precisa entender aqui. Fazer discípulos. Precisamos olhar para isso no contexto de todo o Novo Testamento. Quero dizer, Paulo obedeceu esse mandamento. Ele fez discípulos. Mas se você notar, Paulo estava constantemente focado, não por ter uma multidão de discípulos desconectados e espalhados por toda a Ásia Menor, não. Ele estava focado não apenas no evangelismo, não apenas no discipulado pessoal, mas na implantação de igrejas. Aqui na Hot Cry, a minha firme convicção
é de que as missões são principalmente uma igreja bíblica, liderada por anciãos qualificados, que estão levantando outros anciãos qualificados e enviando eles para fazer o quê? Plantar outras igrejas bíblicas. Como eu disse, a palavra missionário, ela foi tão difundida para significar praticamente todas as coisas, mas na Bíblia esse não é o caso. O foco principal das missões é enviar anciãos qualificados para fazer o quê? Plantar igrejas. Agora, para fazer discípulos, você precisa ser um discípulo. Para plantar igrejas, você precisa saber o que é uma igreja. Você precisa saber como deve ser estabelecida, como ela deve funcionar, as ordenanças dela, o ensino, a disciplina. Jovem, há muito a aprender antes de pensar a respeito de pegar a sua espada e marchar para o campo missionário. Ele diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Hoje em dia, há muito liberalismo na igreja. E parece que está crescendo. Também há muito liberalismo no campo missionário. E há esse desejo de sempre se conformar com a cultura. E a nossa cultura hoje em dia é uma cultura sincrética, é uma cultura de compromisso, de uma falsa tolerância. Mas cristianismo corta tudo isso. O que você precisa entender é que Deus tem um nome no Novo Testamento. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não há muitos caminhos para o céu. E não há muitos nomes diferentes para Deus. Existem os nomes que nos são prescritos nas Escrituras. E você precisa estar totalmente convencido de que você precisa estar disposto a sofrer o escândalo de ensinar que existe apenas um verdadeiro Deus e ele se revelou por intermédio de um verdadeiro Salvador. E aquele Salvador é Jesus Cristo. Olha, o escândalo do cristianismo no primeiro século era, às vezes também no segundo século, às vezes eles eram chamados de ateístas, porque havia milhares de deuses no Império Romano. Mas os cristãos vieram e disseram: não, nenhum desses deuses são deuses verdadeiros. Eles negaram esses deuses e disseram: há um Deus e um Senhor, Jesus Cristo, e um Salvador, Jesus Cristo. Então, quando você sai para o campo missionário, você precisa conhecer o Evangelho muito, muito bem. Você não precisa sair pregando um Cristo indefinido, um Deus indefinido, uma redenção indefinida. Você precisa conhecer exatamente o que as Escrituras dizem sobre a salvação que Deus revelou por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E ele diz no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Agora, antes de mais nada, observe, diz, ensinando. Ensinando. Você deve conhecer para ensinar. De novo, eu não consigo enfatizar o suficiente. Se você leu a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, uma e outra vez, e de novo, então, se alguém te cortar, você deveria sangrar a Bíblia. E não é apenas ler a Bíblia, mas então é aprender a pensar de maneira não contraditória em relação a todas as doutrinas da Bíblia e ser capaz de ensinar essas doutrinas, e não apenas ensinar elas, mas viver elas. Observe que aqui diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não diz ensinar eles a observar tudo o que eu lhes ordenei. E posso dizer que, como professor da Bíblia, sempre corremos o risco de ensinar coisas que nós próprios não temos tempo para praticar. E isso é um erro mortal, porque seremos julgados pelas nossas palavras. Então, aprender as Escrituras e viver as Escrituras. E vamos apenas por um momento olhar uma das minhas passagens favoritas. Em Esdras, capítulo 7, versículo 10, está escrito: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha o que está dizendo aqui. Este é um ministério completo. Ele estudou a lei do Senhor, então ele praticou a lei do Senhor e depois ele ensinou a lei do Senhor. Você entende o quão importante isso é? Eu me lembro de anos atrás,
Quando eu fui pela primeira vez ao seminário Master lá na Califórnia, e eu fui apenas para visitar, e eu ouvi o Dr. MacArthur dizer algo, ele lembrou aos alunos: vocês estão aqui pelas seguintes razões: para aprender as Escrituras, a fim de proclamar as Escrituras. Jovem, bem, deixa eu colocar dessa maneira. Eu tinha um cara que ele me ligava muitos e muitos anos atrás, quando eu estava no Peru, um cara muito jovem, um jovem muito bom e sincero. E ele disse: eu quero ir e trabalhar com você. E eu disse: bem, quanto você conhece as Escrituras? E ele disse: bem, eu não sou muito forte nas Escrituras, mas eu só quero entregar minha vida para as missões. E eu disse: bem, mas como você está com a sua oração de intercessão? Ele disse: bem, a oração é meio fraca, mas eu só quero dar minha vida para as missões. E eu disse: jovem, ninguém aqui no Peru precisa da sua vida. O que eles precisam é de Deus, e precisam de alguém que abra a boca e diga a eles a respeito de Deus. Eles precisam de alguém que ore a Deus por eles. Eles precisam de alguém que possa viver a vida de Deus diante deles. Veja, isso é tão importante. De novo, eu volto à ideia, todo mundo quer ser um neurocirurgião, mas você não deve pegar um bisturi até que depois você tenha estudado anos e anos e anos. A outra passagem que é muito bonita é a ideia do sacerdote levítico em Malaquias capítulo 2, e diz... Está falando sobre esse sacerdote, diz: a minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas. Então, ele estava em uma aliança com Deus que resultou em vida e paz para ele. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Você sabe o suficiente sobre Deus, sobre os atributos de Deus, para ficar admirado por ele? Para viver em reverência por ele, para estudar a palavra assim, com um tremor no coração, para pregar a palavra com os lábios trêmulos. Você conhece o suficiente de Deus para temer ele? Uma das coisas que nós estamos sempre orando aqui na Hot Cry é para que o seguinte: Senhor, cresça o nosso temor por ti. Então, olhe para esse sacerdote, e isso é o que eu quero para cada missionário. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Não havia erro nos lábios dele. O que ele instruiu, o que ele disse ao povo estava de acordo com a vontade de Deus. E então diz, ele não tinha só instrução, mas veja o que diz: ele andou comigo em paz e em retidão. A única maneira de fazer isso é pela fé, mas também caminhando de acordo com as Escrituras que Deus nos deu. E da iniquidade apartou a muitos. Esse é um dos nossos trabalhos como missionários. É afastar as pessoas da iniquidade e levar elas para o caminho da justiça por intermédio do Evangelho de Jesus Cristo. Então ele diz no versículo 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque, olha isso, vamos colocar o missionário aqui por um momento. Porque os lábios do missionário devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Uma vez, há muitos anos atrás, eu estive em uma grande conferência de missões e eu não estava muito de acordo com o que estava acontecendo lá, porque todos os pregadores estavam lá contando a um grupo de adolescentes e estudantes universitários que eles precisavam correr para o campo missionário, que Jesus estava voltando e eles precisavam ir para o campo missionário. E depois eu estava lá do lado de fora, depois de vários sermões, e os alunos começaram a vir até mim, e você sabe, eu vou sair da faculdade, eu vou direto para o campo missionário, eu vou me formar lá no colégio, eu vou para o campo missionário, e assim por diante, assim por diante, assim por diante. Depois eu sentei lá e eu escutei eles e tal, e eu disse, deixa eu fazer uma pergunta. O que é propiciação? E tudo que eu recebi foram olhares confusos. E eu disse, vocês podem me defender aqui agora, a Trindade para mim? Eu vou dar 5 minutos para vocês. Vocês podem me instruir a respeito da disciplina na igreja? Vocês podem me dizer quais as qualificações de um presbítero? E como nós treinamos homens para se tornarem anciãos? E eu acabei de passar por um monte de perguntas e nenhum daquela grande multidão de jovens pôde respondê-las. Eu disse, por favor, não vá para o campo missionário. Não agora.
E esse é um dos problemas, que nós temos muitas pessoas indo para o campo missionário que não estão qualificadas para ir para o campo missionário. Agora, eu fui um pouco longe, eu gostaria de fazer uma série como essa, mas uma outra hora. Mas deixa eu dizer isso. Deixa eu voltar à minha declaração original que eu fiz. Você realmente quer descobrir o que é a grande comissão? Ela é tudo sobre uma igreja bíblica liderada por anciãos qualificados, levantando outros anciãos qualificados e enviando eles para plantar uma igreja da mesma fé e prática. Jovem, você não vai chegar lá assistindo pregadores do YouTube. Você provavelmente não vai chegar lá indo a alguma mega igreja cheia de entretenimento e extravagâncias. Você precisa se colocar em uma igreja bíblica, onde há anciãos sérios, homens de Deus que vão expor as Escrituras, que vai ensinar, confortar, encorajar, exortar, repreender, corrigir. Homens que vão... Se você for até eles e disser para eles, eu sinto o chamado de um missionário, eu tenho a sinceridade no meu coração de ser um missionário, eles vão levar a sério você, eles vão olhar para a sua vida, eles vão examinar você, então eles vão te direcionar, eles próprios vão investir na sua vida. Também eu quero que vocês saibam de algo aqui na Hot Cry. É uma doutrina assim, muito, muito fundamental, é que nós nunca vamos enviar alguém para o campo que não seja um ancião qualificado. Nós nunca vamos ordenar alguém que não seja um ancião qualificado, que não seja um cristão adulto e piedoso, não apenas no conhecimento, mas no caráter. E isso só pode acontecer quando observamos as pessoas na igreja. Na igreja, uma das melhores coisas que você pode fazer, além, é claro, de estudar as Escrituras, consumir as Escrituras, se saturar nas Escrituras e aprender a viver de joelhos, é entrar em uma igreja bíblica e não homens com apenas grandes personalidades ou eloquência, mas homens que expõem as Escrituras. Homens que procuram viver as Escrituras e homens que vão investir na sua vida. Então, no final, apenas se lembre disso. Há uma grande necessidade no mundo. Sejam nas cidades da Europa, as cidades dos Estados Unidos, as partes mais remotas da selva, as montanhas, há grande necessidade em todos os lugares. Mas se você realmente quer ser um servo de Deus no campo missionário, você precisa se dedicar a conhecer a Deus por intermédio das Escrituras e da oração. Bom dia.